Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos aqui com o psicólogo Ricardo Maluf. Muito obrigado pela presença, viu, Ricardo? Obrigado pelo convite, Ricardo. Segunda vez, hein, que ele tá aqui. Segunda vez do Ricardo aqui, meu xará. Ele veio aqui lá no começo do Lean, lá atrás, no episódio 44, então faz bastante tempo. E naquela ocasião a gente teve uma verdadeira experiência sobre um dos temas mais importantes e relevantes que nem todo mundo dá a devida atenção, que é o nosso querido ego. Hoje iremos abordar e viajar profundamente nesse tema, então a gente convida vocês aí a acompanharem junto com a gente. E outras técnicas também. Exatamente. Aí permeiam essa discussão, né? Exatamente, muito bem pontuado, Rosa. Então a gente queria, para colocar todo mundo na mesma página aqui, né? Como a gente gosta de fazer uma verdadeira aula para os nossos queridos ouvintes, se você puder contextualizar a definição do que é o ego em si e qual a importância da gente realmente pegar esse assunto e se aprofundar para o nosso autoconhecimento. Tá, o ego, acho que o que mais define ele é que ele é o grande vilão, entendeu? Ele bagunça tudo. É ele que faz a gente ter todas as mazelas na vida, que faz a gente entrar em depressão, ansiedade, em brigas, em todas as tristezas que as pessoas vivem é por causa do ego. E é o ego que vai causando isso tudo. Então, só que a pessoa não é o ego. A pessoa, ela é quem está notando o ego acontecer. A gente se identifica com ele, mas não é, né? Se identifica com ele, mas não é ele. Uhum. Ele é um bolo de pensamento, de crença que a gente vai adquirindo ao longo da vida e vai definindo como se fosse a gente. Só quem que está definindo? Isso é você, não o ego. O ego, ele é só a definição. Mas quem está definindo, quem está vivendo, quem está vivo aqui agora é você. Que não é o ego. Só que as pessoas vivem num estado de identificação com o ego. Então, elas vivem acreditando que são o ego delas. E isso causa o senso de separação, de que tudo é separado. Quando, na verdade, tudo é uma coisa só. Só existe um ser. No mundo inteiro. No mundo inteiro. É Deus. Só existe Deus. E nós somos partes de Deus. Isso. Nós somos o Filho de Deus, criado por Deus. Uma coisa só com Deus. Então, se você olhar a figura toda, é um ser só. Se você for chegando mais perto, você vê Deus, o Filho, e o Filho é dividido em diversos egos. E por que surgiu o ego? Qual que foi a função dele? Dado que a gente é Deus, por que ele botou essa barreira aí na frente entre nós e ele, né? Na verdade, não foi ele que colocou, foi a gente. Foi nós mesmos. Nós mesmos. Para viver como se fosse Deus, Criador, separado do Pai. Então, em vez de ser uma coisa só com Deus, é como se o filho olhasse para o outro lado e se fechasse para Deus. Para o ego, por exemplo, falar de Deus é uma coisa que vai virando um pouco de tabu e vai tirando da vida cotidiana e jogando para a religião, aonde fica ali isolado. Para o ego, ele é Deus, ele se criou. E ele é o vencedor, ele que é o conquistador. Então a gente pode dizer que a religião é boa para o ego, para a existência dele? De certa forma, a religião foi criada pelo ego, mas ela aponta para o caminho certo. Só que cada religião tem também suas barreiras, entendeu? Que foram criadas por egos, tentando encontrar a reconexão com Deus. Então, a luz por trás é verdadeira. E muita coisa que muita religião traz também é verdadeira e está de acordo com a verdade. Mas muita coisa também acabou ficando deturpada. Entendi. Mas não cabe a mim julgar o que cada religião está certa ou está errada. Eu só vejo isso olhando para o todo. O que você costuma utilizar consigo mesmo para passar dessa barreira do ego, para parar de se identificar com ele? Legal. A minha história com o ego, lutar contra o ego, começou lá quando eu tinha 19 anos, em 97. Conta pra gente aí. Foi quando eu conheci o autoconhecimento. Fiquei apaixonado pelo assunto. E comecei a estudar, eu virei psicólogo. E aí, em 2010, eu tive uma experiência fora do ego.
Meu ego sumiu, assim, por um momento. Eu me tornei uma coisa só com todo mundo. Parecia que todas as pessoas se moviam, era eu me movendo. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Mas sumiu no instante seguinte. O ego tomou conta de novo. E eu continuei estudando como eu estudava, só que não tinha resposta. Eu nunca encontrava resposta. A única pessoa que me deu uma resposta mais próxima foi um outro psicólogo que falou, você transcendeu o seu ego. Aí eu falei, como é que faz de novo? Ele falou, não sei. E eu continuei estudando, procurando e não encontrava. E aí em 2012, cara, aí começou a noite da minha vida, porque tudo foi por água abaixo, minhas coisas foram por água abaixo, meu ego começou a se debater, eu comecei a entrar num problema atrás do outro, comecei a perder as coisas que eram importantes para mim. E quando eu estava quando eu tinha perdido já tudo, praticamente, faltava minha esposa, que estava do meu lado, eu me entreguei para Deus. Falei, Deus, se é isso que você quer para minha vida, bora, né? E nessa hora eu senti um alívio. E foi desse momento em diante que as coisas começaram a mudar. Quando eu me entreguei. O que seria se entregar para Deus? A entrega é uma coisa essencial no caminho do autoconhecimento e ela é muito mal interpretada, porque justamente porque o ego pega ela e fala, como assim vou me entregar? Vou me entregar o quê? Então eu tô aqui lutando, não vou entregar nada. Como se fosse uma fraqueza, né? Uma fraqueza e o fim, entendeu? Porque o ego não existe entrega. Se entregar, acabou pro ego. É totalmente contra do que o ego prega e busca. Ser vulnerável acaba com o ego. Acaba. O ego busca controle. E busca controle de uma forma tirânica, porque ele usa a culpa, o medo e a raiva e o ataque para conseguir o que ele quer. Para conseguir deixar a nossa consciência ligada nele. Então eu estava lá nesse momento e foi quando eu entreguei. O entregar, o que é? É você começar a deixar Deus guiar a sua vida. Então você deixa que as coisas aconteçam, você para de querer controlar o que vai acontecer e aonde as coisas vão chegar. E aí você começa a cair no momento presente. Exato. Isso. Você começa a cair no momento presente, porque você para de encaixotar o futuro. Não tem expectativa mais. E não tem controle. Você não está controlando, tem que ser daquele jeito. Você pode ter preferência, entendeu? Eu prefiro que seja daquele jeito, eu prefiro que seja o futuro ideal que eu estou imaginando. Agora, se tiver algum outro diferente que Deus quer para mim, eu quero o que Ele quer para mim. Eu não quero o que o meu ego quer para mim. E eu quero querer o que Deus quer para mim, entendeu? Porque é isso que liberta. Você voltar a ser uma coisa só com a sua realidade, que é Deus. Que é um só, é o primeiro sem o segundo. Isso não pode acabar, uma dúvida assim, acabar caindo numa ausência de ambição? Porque se você pode interpretar coisas que aconteceram na sua vida, às vezes por algum descuidado seu... Por exemplo, assim que as pessoas pensam, pô, isso foi culpa minha, né, tal. E aí você aceitar aquilo como algo que, então eu mereço coisas que, pô, perder várias coisas e tal. E você não conseguir sair desse buraco, não lutar mais para subir de novo. Então, se você estiver afundando e a sua paz estiver diminuindo, quer dizer que você não entregou e quer dizer que você não está no caminho certo. O caminho certo, a paz vai aumentando e as coisas vão melhorando. Agora, claro que tem as quedas no caminho, tem as confusões que você tem que resolver, que já estavam montadas pelo seu ego, tem as experiências que você tem que passar para aprender. Isso tudo vai acontecer do mesmo jeito. A diferença é que se você não tiver entregado, você vai lutar. Você vai lutar de murro e pontapé. Se você tiver entregado, você vai passar por aquilo e vai aprender. E não vai precisar passar mais. Como que faz essa entrega? Você vai passar de qualquer jeito pelas coisas. Se eu falar assim, eu quero entregar minha vida a Deus, eu não vou conseguir fazer isso no dia seguinte. Não é. Não é nada simples. Como é esse processo? Aí esse processo, eu trago esse livro aqui, ó. Mostra pro pessoal. Esse livro aqui, ele apareceu para mim nesse momento de virada. Um Curso em Milagres. E foi esse livro aqui que me tirou do buraco. Foi ele que fez eu parar de ir para baixo e começar a ir para cima. E aí, quando eu comecei a estudar ele, que as coisas começaram a melhorar. Eu estava com depressão, eu estava com ansiedade, não conseguia dormir à noite. E aí comecei a estudar ele. E aí eu comecei a ver luz no fim do túnel. Porque ele foi um livro que ele foi ditado por Jesus.
Então ele tem tudo a ver com o que você vê na Bíblia, ele tem tudo a ver com o que a gente conhece do cristianismo, só que ele vai além, entendeu? Porque ele vai te explicando a tua relação com Deus, a tua relação com você mesmo, ele vai te explicando, ele mostra quem é seu aliado. Ele diz assim, que quando Deus criou o Filho, ele criou por extensão, por amor. E o Filho, o que o Filho fez? Como uma experiência que é um átimo de segundo, porque o Pai é a eternidade, você é a eternidade, junto com Deus. A vida do ego é um estalo para a eternidade, não é nada, como se fosse um sonho. Então, na hora que o Filho entrou nesse sonho, Deus criou o Espírito Santo. Foram as duas criações, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o seu maior aliado. Tudo, cara, que você fizer, você entregar para o Espírito Santo, você falar para ele, Espírito Santo, eu te entrego isso aqui, esse problema, resolve para mim. Ele resolve. As coisas parecem que se encaixam melhor. Você chega lá, tá resolvido. Quando você entrega mesmo. Inclusive, na outra live que a gente fez, você mencionou isso, que o Espírito Santo é a nossa forma de se comunicar com Deus. Se você puder explicar isso um pouco melhor. Explico. Outras traduções têm outros nomes para o Espírito Santo, mas também aparece esse guia interior que te leva de volta para dentro, aonde você vai encontrar a sua essência, e a sua essência é uma só com Deus. E ele é conhecido aqui no Curso de Milagres como a voz por Deus. A voz por Deus. A voz por Deus. Que ele fala por Deus como se fosse Deus, porque ele é uma coisa só com Deus também. Só que ele não é Deus, porque Deus está em outro plano. O Espírito Santo ele tem acesso ao plano onde a gente fez toda a confusão que a gente criou com o ego. E ele consegue reverter isso e usar para o seu bem, para te levar para Deus. Só que Deus é não manifesto. O Espírito Santo já está no plano manifesto. É uma ponte. É uma ponte. E através dele você volta para Deus. Como que eu me conecto com o Espírito Santo? Cria uma relação com ele dentro de você. Começa a conversar com ele. Mas ele é tipo o eu interior? Tipo o interior. Ou ele é o eu interior? Não, ele não é o eu interior. O seu eu interior é você. O Espírito Santo ele é uma entidade à parte, como Deus é uma entidade à parte, só que é uma coisa só com você. Entendeu? Então, se você olhar tudo de cima, vamos supor, você veria um círculo. Você começa a chegar perto, zoom, aí você vê você e o Espírito Santo. Você começa a chegar mais perto, zoom, você vê várias almas. Começa a chegar mais perto, zoom, você vê os egos. Mas quando você volta a consciência para o topo máximo, é um só existe um ser. Você começa a ver todo mundo como se fosse você. Você vê as pessoas com a tua cara, você vê as pessoas com a cara de Jesus. Quando você fala você vê, de fato você vê ou é uma forma de linguagem, né? Para identificar de que você se coloca na posição dos demais? Não, você vê. Você vê. Você vê a pessoa com a cara dela, mas você se vê ali. Você entendeu? Você não está vendo outra pessoa, você está vendo você. Quando você está nesse processo de conexão com o Espírito Santo e com todo. Com todo. Você pode ficar em qualquer estágio. Você pode se manter nesse estágio e chegar lá no Samadhi, ficar nesse estágio, ou você pode ficar indo e voltando. O normal, inclusive, é a pessoa ficar indo e voltando até que ela vá se estabelecendo mais e fique cada vez mais tempo lá, nesse estágio. E tem gente que nasce já pronta, faz assim, já chega lá. Assim que chega a hora, entendeu? Pá. É um estalo. Estalo, desperta. E como foi esse processo que você transcendeu o ego? Se você puder contar para o pessoal como foi essa experiência, o que você sentiu, por menor que tenha sido o tempo humano, né? Como que foi esse processo de transcender o ego? Foi um processo longo. Longo. Entendeu? Eu comecei a estudar o curso de milagres, tem as lições no meio que você faz, fiz todas as lições mais que uma vez, completei elas umas 3, 4 vezes, li o livro 5 vezes, escutei uma e continuo lendo sem parar, é o que eu mais leio. Isso vai te mostrando o que você é de verdade e vai mostrando o que é o ego. Então você começa a diferenciar e aí você começa a perceber quando é o ego atuando e você fala, peraí, isso não sou eu, é o ego. E aí você entende também que quando é negativo é o ego. Batata, negativo é o ego. Pensamento negativo. É o ego. Crença também. Também. Mas conta do seu momento, da sua experiência. Tá. Quando você estava com a sua esposa, né?
Essa foi antes do livro. Isso, Esse andando foi na montanha. Foi um lapso que durou segundos, que acho que era Deus me preparando para o que eu ia buscar. Ele mostrou, você vai chegar aqui. E aí eu comecei... O que aconteceu lá? Eu tava com ela, tinha um monte de gente na nossa frente, era um dia bonito, assim, um dia de inverno, tava frio, aquele sol, céu azul, assim, gostoso. E foi do nada. Eu pisquei, quando eu abri o olho, parecia que tava... Todo mundo era eu. Eu não tava vendo mais o Ricardo. Eu tava vendo só as pessoas. E quando uma pessoa se mexia, todo mundo se mexia junto, né, ali na frente, eu sentia aquilo, como se fosse meu corpo mesmo se mexendo. Como se fosse parte de você. Parte de mim. Você não tinha usado nenhuma substância nesse momento. Você estava totalmente sóbrio. Sim. E foi realmente um estalo. Depois eu vim tomar ayahuasca, fiz vários trabalhos xamânicos, sou xamã também. Mas nessa época não. Só que passou num instante. E hoje você consegue entender o que aconteceu nesse momento? Hoje eu consigo me colocar nesse estágio. Ah, você consegue se colocar. Consigo me colocar. Conscientemente. Conscientemente. Mas antes de chegar a esse processo de você conseguir se colocar, depois desse estalo, a segunda vez, né, que foi, diria assim, mais longa, como você disse, como que foi? Se você pudesse nos relatar. Aí foi em 2017, foi quando eu dei o meu primeiro... Foi depois de dar o meu primeiro curso, e eu estava lá já naqueles 5 anos, já estudando Atma Vichara, porque quando eu comecei a estudar um curso de milagres, em 2012, e teve essa virada, eu comecei a pedir para Jesus um jeito de acelerar, porque aqui é profundo e devagar. É profundo, devagar e poderoso. Entendeu? Árduo. Árduo, é. Só que é poderoso. Eu nunca vi ainda na minha vida outra coisa igual. E eu sou buscador desde os 19 anos de idade. Tenho 46 hoje, então nunca vi outra coisa igual, por enquanto. E aí foi quando eu comecei a pedir uma coisa mais rápida, que foi que veio o Ramana Maharshi. Comecei a ler sobre o Ramana Maharshi, cheguei nele por acidente, estava buscando no Google um nome diferente, chegou o nome dele, aí eu abri, comecei a ler, falei, pô, o cara está ensinando a chegar no eu bem rápido. É o caminho direto, que ele mesmo chamava de caminho direto. Como que é essa técnica? Ele ensinava, a técnica dele era perguntar quem sou eu e não responder, deixar a pergunta em aberto. E investigar. Olhar para dentro de você e investigar. Quem que você é? Meditando? Ou meditando, ou andando na rua de qualquer jeito. Ele falava assim que a meditação é para iniciante. E que se a pessoa meditar 1 hora por dia, tá bom. Mas ele falava que a Atma Vichara você tem que praticar o tempo todo. Que é basicamente o quê? Você começar a notar quem que está passando pela situação. Quem que está notando o pensamento? Quando a gente está pensando, parece que é uma voz na nossa cabeça falando, né? Sim. E tem uma parte nossa que está ouvindo essa voz falar. A gente é a parte que está ouvindo. E a parte que está falando? Mas a sua base é a parte que está ouvindo. É a consciência. Que está consciente do que a voz está falando. Então o processo é você começar... Toda vez que você tiver com essa voz, é você ter consciência disso. Se perguntar para quem que essa voz está aparecendo. Por qual motivo? Não, para quem? Para quem? Para quem? Seria para você mesmo, não? Seria, mas o exercício não é você responder com uma palavra, tipo falar eu e tal. É você colocar sua atenção em você. Porque quando você pergunta para quem está aparecendo, naturalmente sua atenção já voltou para você. Se você fizer esse mesmo processo milhares de vezes, entendeu? Que você vai acabar praticando isso por meses e anos. Você começa a ter uns glimpses fortes do que você é, que está além da mente. Mas por que você disse que é um caminho mais rápido? Porque é bem mais rápido. É bem mais rápido. Tudo que o curso de milagres ensina sobre você, o Atma Vichara mostra rápido. Você consegue tocar o que ele está falando. Deixa de ser abstrato. Você começa a sentir. Você começa a sentir. É um livro em específico? Não, Atma Vichara é uma prática milenar que foi falada pela primeira vez nos Vedas, e que são as escrituras uma das mais antigas da Terra. Sim, sim. E depois o Ramana Maharshi, que foi chamado de Jesus da Índia no século passado, quando ele viveu, ele destrinchou, ele ensinou como praticar. Que é basicamente a atenção contínua no eu. No eu real, não no ego, que é o eu, falso eu. Mahana Maharshi, Ramana Maharshi. ele dava
A comunicação dele era parecida com a de Jesus? Eram os mesmos ensinamentos? Ou tinha uma divergência? Tinha divergência porque ele vinha do... Não dá para chamar de divergência, tinha outra roupagem. Outro enfoque. Outro enfoque, porque vinha do Advaita Vedanta, dos Vedas. Quais são as diferenças entre um e outro? A diferença é que o Advaita Vedanta é muito mais direto no que são as coisas. Ele fala que a verdadeira realidade, que somos nós, que é você, é tudo que existe. E essa verdadeira realidade é Deus. É muito menos rebuscado do que o cristianismo e as religiões que são mais seguidas aqui no Brasil, mas que apontam o mesmo caminho, apontam para Deus. É mais direto, assim. Ele é mais direto, mais direto. Tanto com técnica quanto com ensinamento, era mais direto e prático. As comparações. Então, por exemplo, ele ensinava que nós somos Satitananda, que é consciência, existência e êxtase. São os 3 estados puros do ser. A gente está consciente, a gente existe, está aqui, a gente tem presença, e a gente tem o amor incondicional quando está em contato com isso, que é o êxtase. Entendi. Inclusive, da outra vez também, você falou um negócio super bacana aqui, que tem a ver, que são os 4 caminhos para a realidade, né? São os 4 yogas. 4 yogas, Se você puder discorrer, fala porque assim. tem a ver com esse ponto, né? Tem. Ele falava bastante isso também, que existiam 4 caminhos maiores para você encontrar a realidade, são os 4 yogas. E ele ensinava, que é o que eu ensino também, o Yana Yoga, que é o yoga do autoconhecimento. Yana. É. Que é basicamente você encontrar a verdade dentro de você do que existe. E aí tem o Bhakti Yoga, que é a devoção e a entrega pro divino, para Deus, que é mais ou menos o caminho que o Curso em Milagres segue. Aí tem o Bhakti Yoga, que é através do corpo, que é o que a gente vê com Bhakti não, falei de novo. O Hatha Yoga, que é através do corpo, que é o que a gente vê das formas, que se popularizou bastante. E tem o Karma Yoga, que também passa pela entrega, pela atuação. Esse eu não sei, não fui muito a fundo. Você pode passar pelos 3 que você fala, mas que você passa por eles? Sim, o Yana Yoga é basicamente autoinvestigação, você entender o que é o que você é, o que o ego é para você poder separar o lixo e você conseguir colocar a sua atenção no que você é. Fazendo isso é como se você fosse desabrochando, porque você está com a sua atenção numa coisa que não é mental. O seu mental não explica o que você é. Você está além da mente. O mental ele tenta explicar, mas você precisa de 1 milhão de palavras para explicar o que é uma sensação. Até hoje ninguém consegue explicar o que é amor. Exato. E o ser também não consegue, do mesmo jeito que não consegue explicar o que é amor. Você precisa de 1 bilhão de palavras, você consegue ir arranhando e mostrando aos poucos, mas só realmente pondo as suas mãos, né, entre aspas, pondo a sua consciência ali e mantendo ela por tempo suficiente ali, que você consegue entender o que é. Você vai experienciar. O eu real, ele é uma experiência, não uma conceituação. Não dá para você dizer o que ele é. Dá para você experienciar. E a técnica básica que ele ensinava era perguntar quem sou eu. Perguntar quem sou eu milhares de vezes e não responder. Você pergunta quem sou eu. E fica em aberto. Deixa aberto. Olhando dentro de você. E pergunta de novo, quem sou eu? Quem sou eu? Se a mente começar a perguntar, a dizer, não, eu sou o Ricardo, eu faço isso, aí você interrompe ela perguntando quem sou eu de novo. Entendi. E você falou das formas. Como que é essa questão de se identificar com as formas? Como assim? Não, é que um dos tipos de yoga é o yoga das formas. Exato. Que é o que a gente vê na academia, as práticas, né? É através do corpo. É conseguir atingir o ser através da disciplina corporal. Então, tem as formas. É o Hatha Yoga, tem os yogas que a gente vê nas academias. Foi o que mais popularizou. E ele também é um caminho para... Também é um caminho. Então, só que a outra questão que você falou era através da devoção, que seria um curso em milagres. Que é você entender o que é Deus, entender o que você é, entender que você já está conectado com Ele, que não tem desconexão. Está todo mundo iluminado já. É só quem percebe e quem não percebe. Você já está conectado com Deus. E aí você, percebendo isso e percebendo que a sua vontade é a vontade dele, é a mesma vontade. O ego tem uma vontade, Deus tem outra. E a gente tem
a mesma que a de Deus. O ego tenta fazer um cambalacho ali para tentar levar você para o caminho que vai te aproximar daquilo e nunca vai te dar aquilo. Essa é a maior armadilha do ego. Ele te promete que vai te dar, quando você está quase conseguindo, puxa o tapete. O ego... Você vai conseguir ali um pouquinho mais para frente. Você está quase conseguindo de novo, puxa o tapete. Mas é só mais um pouquinho ali, ó. Você faltou esse pedaço, está quase conseguindo, puxa o tapete. O que seria esses aquilos que ele promete? Tipo, ó, se você ficar rico, você vai se realizar. Aí você fica rico. Não, você não se realizou? Tá miserável? É porque faltava você agora conquistar não sei o quê. Aí a pessoa vai lá, vou conquistar agora então um casamento, sei lá, entendeu? Aí chega lá, puxa o tapete, não era bem aquilo, também tá miserável. Nunca chega. As promessas do ego nunca são cumpridas. Esse é o ciclo do ego de acerto e erro e a pessoa ficar preso nele por resto da vida. O ego é quase que um narcisista, então. É um narcisista. Total. Por exemplo, falar para o ego que você é Deus é o ápice da alegria dele. Mas porque ele não entende o que isso significa. Ele não entende que Deus... ele não entende nem o que é Deus direito. O ego. Porque Deus não dá para se explicar com palavras. E o ego só tem palavra para explicar. Inclusive, quando você começa a se aprofundar, você vê que o ego ele não existe. Nossa. Isso é mais bizarro. Não, agora pegou, hein? Por quê? Porque ele é só um efeito. Um efeito das ideias, das crenças e da situação. Ele vai e vem. Se você reparar, é como se em alguns momentos ele está ali, você está ali pensando com o ego, e em outros momentos você está no automático. Entendi. Como você falou no começo, né? Que ele é um bolo de pensamentos. Um bolo de pensamento, e crenças. emaranhado, Então, ele não é, de fato... Ele é e não é, de fato, alguma coisa, né? Exato. Ele está ligado a... Ele só é aquilo que a gente quer que ele seja. Então, mas se ele é um bolo de pensamentos, então, na verdade, o principal ponto que a gente deveria tratar e focar o nosso ponto de atenção seria nos pensamentos. Aí que tá, essa também é uma armadilha. Porque a primeira coisa que... E eu fiz isso também, mas a primeira coisa que eu vi muita gente fazendo, quando eu comecei a ensinar, é que na hora que a pessoa descobre que o ego é o vilão, o que a pessoa quer fazer? Ela quer destruir o ego, quer arrancar dela. Eu também tentei arrancar o meu ego de mim, só que não adianta, porque o ego ele nasce através da resistência que a criança está... ele surge através da resistência que a criança está imprimindo no mundo quando ela está levando pancada dos outros egos. Ele é alimentado por resistência, ele é alimentado por luta, porque ele surge pela luta pela sobrevivência. Ou seja, a criança não nasce com ego. Ele é formado de acordo com a vida, com as experiências. Ela nasce com ele, mas sem ele estar desenvolvido. E aí ele aparece perto dos 2 anos de idade. 2 anos? Só que o que ela é antes desses 2 anos é ela pura. Apesar dela ter o ego, não é ela pura ainda. Quando você vê uma criança antes dos 2 anos, é um ser puro. Só que também não tem o intelecto. O intelecto não é o ego. O intelecto é a parte que a gente consegue usar para pensar, para usar a razão. Já o ego é a crença quando a gente está usando a razão. As crenças que a gente se apega. A crença quando está usando a razão. Peguei. Então você consegue acabar com o ego e continuar com o seu intelecto. Inclusive o ego, ele não é destruído. Ele é destilado. Ele vai ficando pequenininho. Ele vai virando... O Ramana Maharshi fala que ele virava uma corda queimada. Por que uma corda queimada? Porque você ainda vê uma corda ali, mas ela não serve para nada mais. Entendeu? Não tem mais a serventia que a corda tinha. Então o ego não serve mais para que o ego servia. Ele só existe ali porque é uma coisa que existia já. Tem uma forma ali. Apesar de eu vou sempre continuar sendo o Ricardo. Eu sei que eu não vou perder a conhecimento que eu sou o Ricardo. Você entendeu? Apesar de transcender o ego, eu não vou perder esse conhecimento. Porque eu tenho um corpo e um cérebro que lembra da minha história. Mas então eu posso inferir que o ego, ele cresce... Como a criança nasce pura e com 2 anos de idade, esse ego começa a tomar o comando, né, da nossa mente. E ele é influenciado pelo ego das pessoas que já estão aqui há mais tempo na Terra.
Perfeito. Os adultos, as pessoas mais velhas do que ela, que já estão com o ego mais desenvolvido. Perfeito. Então, será que num futuro que nós todos evoluímos, o pessoal fala muito de transição planetária, se uma criança vier a um mundo que não há adultos com egos tomando conta, esse ego ele vai cessar por completo, praticamente? Ou entende a minha pergunta? Entendo. Ou seja, existe a possibilidade de um dia vivermos em um mundo sem ego ou um mundo com um ego controlado que não seja o vilão da história? Existe. É o despertar. Esse despertar, ele vai acontecer, você entendeu? Ele já vem acontecendo, as pessoas vão despertando. Ficar sem o ego, como eu te falei, você está encarnado, você tem um corpo. O seu corpo ele traz pensamentos que você prefere, traz crenças que a gente vai lapidando. O ego, ele, apesar de ser o grande vilão, ele é um mecanismo de aprendizado. Uhum. Se deixado ao léu, ele vira o vilão. Se você usar ele para o seu aprendizado, ele toma o lugar dele, que é um mecanismo de aprendizado. Como que seria um mecanismo de aprendizado? Porque ele que permite que a gente tenha situações de separação, onde as coisas são separadas, para você aprender o que é ser você. Todas as situações, todas as coisas que a gente vive, acaba trazendo mais para a gente, acaba fazendo a gente descobrir mais quem a gente é. E o ego é quem a gente não é. Então, através do que a gente não é, a gente descobre o que a gente é. Uhum. Profundo. Mas... E por que quando a gente está... É difícil para mim conseguir diferenciar quais pensamentos, quais crenças minhas vieram do verdadeiro Maurício e quais vieram do ego. Todas as crenças são do ego. Todas as crenças. Todas. Você tem o ego positivo e o ego negativo. O ego todo, Ramana Maharshi falava que o ego positivo ele é como se fosse um espinho que você vai usar para tirar o ego negativo, que é outro espinho que está encravado na sua pele. Então você tem o ego positivo, você vai lá, pega ele, tira o ego negativo e depois joga os dois fora. Mas aí se eu conseguir passar dessa fase, então eu vou se tornar um ser humano sem crenças? Não, você ainda vai ter as suas crenças. Como eu te falei, o ego ele não vai deixar de existir. Você vai jogar fora tudo que não serve mais em você, vai ficar só o que serve. Então, como que eu sei isso? Quais que servem? Conforme você se aproxima do seu eu real, de você vai ficando só o que está alinhado com o mais puro de você. Com o mais próximo, com o ego mais próximo do seu eu real. Entende? É como se você tivesse um tantão assim de ego. Aí você vai tirar, e o seu eu real está aqui. Você vai tirando. Chega uma hora que só tem uma casquinha do ego. Vira uma folha. Vira uma folha. É positiva essa folha. Você deu o exemplo de que era gelo e se torna vapor, né? Dei esse exemplo também. Esse é um exemplo bom para dar para o pessoal. É assim, o ego, ele é como se fosse um cubo de gelo num salão. Esse cubo de gelo está no chão. Conforme você vai praticando o autoconhecimento, você vai derretendo esse cubo de gelo, ele vai se transformando em água. Ele vai ganhando mais maleabilidade e mais liberdade nesse salão, que é o seu ser. Quando você destila mais ainda ele vai virando vapor. E ele começa a voar pelo salão. Começa a se tornar uma coisa só com o salão. E aí ele vai lá no topo e encosta no vidro. Do outro lado do vidro tem Deus. No teto. No teto. Que está dentro de mim. Que é o não manifesto. Que está dentro de você. E o self, que muita gente fala? É uma coisa que Deus. Self é Deus. Deus. Que é você. Você e Deus são uma coisa só. Então nós somos deuses, todos nós. Um Deus só. Nós somos Deus. Nós somos Deus e na criação de Deus, a gente foi criado filho de Deus. Que é uma coisa só com Deus. A única diferença entre o filho de Deus e Deus é que Deus criou o filho, mas o filho não criou o pai. Essa é a única diferença. O resto todos são um só. É igual tipo uma planta, uma fruta que tem a semente, morango lá. Ele cai a semente, cresce um novo morango. Os dois vão ser morango,
Mas um é filho da outra que saiu a semente do outro. Mas no fim é a mesma coisa. Boa metáfora, perfeita. E o que seria Deus para você, se desse para definir, você conseguir definir em algumas palavras? Como você conseguiria definir Deus? Deus é eternidade, infinitude, puro amor, pura consciência e pura presença. Nesses estados, você está uma coisa só com Deus. Agora, a experiência de estar com Deus, só quando você tem, que você consegue saber o que é. Agora, explicar, não tem palavra. Você vai falar o que é maravilhoso, é lindo. Não tem palavra. Entendeu? Essas palavras não são suficientes para você explicar o que é o estado de união com Deus, de unicidade. Então, se Deus é eterno e nós somos deuses, como você vê a morte? Não existe a morte. Não existe. Não existe. A morte é igual quando você está dormindo à noite, você está sonhando, tá? Aí você está ali no sonho. O sonho para você é real. Dentro do sonho, aquilo é o que existe para você. Aí você acorda na sua cama. Aí você vira e fala, isso aqui é real. Aquilo era um sonho. Mas antes de você acordar, você achava que aquilo era real. A vida é a mesma coisa. A gente está aqui, na hora que você morre, você aparece em outro lugar. Com outra consciência mais elevada. E o que é o sonho? É a vida que a gente está vivendo hoje ou é o pós? É o seguinte, o sonho... A Ramana Maharshi falava muito disso também. Ele usava os 3 estágios, os 3 estados de consciência para explicar aonde que a gente quer chegar. Que é o 4º estado, que chama Turiya. Que o curso de milagres chama de reino de Deus. Então, os 3 são... Sono profundo, sono com sonhos e vigília. Então, esses 3, eles... Turiya, que é o 4º estágio, ele está dentro dos 3. É como se os 3 saísse primeiro o sono profundo de Turiya. Imagina um balãozão que é Turiya. Aí sai o sono profundo do lado do meio, ele expande para o sono com sonhos e expande para a vigília. O despertar é conseguir acessar Turiya, que é o 4º estágio de consciência. Esse 4º estágio, ele engloba todos os outros. Engloba a vigília, então você está aqui. Ele engloba o sono profundo, então você está no seu ser profundo. E ele engloba também o mental dos sonhos. O seu mental fica mais livre. É como se você se trouxesse para dentro e você enxergasse outro mundo, invisível, dentro de você. Mas você hoje consegue acessar o Turiya? Sim. Com que práticas? Atma Vichara. Atma Vichara e estudando muito um curso de milagres. Atma Vichara tem uma série de técnicas. A Ramana Maharshi ensinava mais simples, que é essa que eu contei, de quem sou eu. Mas tem várias técnicas. Você pode mostrar algumas? Posso. Por exemplo, assim, ó. Começa a trazer atenção para o seu eu. Quem estiver ouvindo também pode fazer isso. Aqui para o centro do seu peito. E repete mentalmente, eu, algumas vezes. Eu. Vai trazendo para você. Você está consciente do seu eu? Aí, alguma consciência que você tiver, você pega ela. E aí, depois que você estiver consciente do seu eu. Pergunta assim, eu estou consciente do meu eu? Estou. Quem está consciente? Essa é a dúvida é a dúvida mais importante, né? Quem é esse? Quem está consciente? Só que você já trouxe o eu à tona. Você está trazendo o eu. Você está pegando o seu eu. Aí, eu estou consciente do meu eu? Estou. Entendeu? Cada um, dentro do seu treino, vai estar um pouquinho consciente ou muito consciente. Mas você sempre começa com quem te tem. Eu, estou consciente? Estou. Quem está consciente? Na hora que você faz isso, sem responder, não precisa responder. Ah, sou eu que estou consciente. Não precisa responder. Mas na hora que você pergunta quem está consciente, é como se fosse assim, ó. Você bota sua atenção para você. Para quem está consciente.
e não para todos os outros estímulos. E aí eu ir trazendo a atenção para quem está consciente, para quem os pensamentos estão acontecendo, quem está notando. O caminho direto é quem está notando. E qual que é o limite? Se você pudesse colocar em palavras, eu sei que isso é difícil. Esse que você não tem limite, tanto cara. fala. Cada vez aumenta mais. É impressionante. Você sente isso no dia a dia? Sim, tu não atinge o limite. Eu pratico todos os dias, leio o Curso Milagre todos os dias. Como eu falei e repito, foi quando minha vida depois de 2012, ela estava assim, ela começou a fazer assim. E eu saí do buraco que eu estava me enfiando fazendo essas coisas. Só que ela começou a deslanchar quando eu parei de buscar todas as metas que o meu ego colocava, que eram metas de tipo, vou conquistar tal coisa, vou fazer tal trabalho, vou conseguir não sei o quê, e coloquei o meu foco em estudar autoconhecimento. Coloquei o foco em ler o Curso de Milagres e praticar Atma Vichara. Aí acelerou muito. Isso foi no último ano. Que mudanças você notou? Bom. Tô muito mais em paz, muito mais assim, as coisas acontecem, não me abalam porque eu percebo que aquilo está dentro de uma perfeição. Eu percebo que aquilo tem que acontecer mesmo. Então, muitas vezes está acontecendo um colapso na minha família, todo mundo brigando e eu percebo, e aí eu consigo dar a palavra, faz todo mundo fazer assim também, porque vai desenvolvendo a paz vai aumentando. O grande indicador é a paz. A paz interior. Paz interior. Independente de como o externo está. Independente. O externo não tem que te abalar, ele é um sonho. Como assim? Ele é um sonho em cima do sonho, ele é a vigília. Turiar é a realidade. A vigília é o sonho de Turiar. O sonho que a gente tem à noite é o sonho da vigília. E o sono profundo é a sua profundeza, o seu eu real, só que sem nada. Despido de tudo. Se você perguntava à pessoa, você dormiu bem? A pessoa fala, eu dormi profundamente. Ela tem uma consciência do que aconteceu no sono profundo, apesar de não ter o tempo. Se você praticar, inclusive, ficar atento no seu sono profundo, você vai perceber que você consegue ter consciência dele. Sim, total. Está na profundeza ali. Pena que dura pouco, né? Logo depois pouco. Que você acorda, você vai tentar lembrar, ver que nada fez sentido. Só que Turiar engloba a sua realidade profunda do sono profundo, engloba a vigília, você está aqui, você está vendo, você está se comunicando e falando com as pessoas, e está vivendo. E engloba também essa expansão do mental, que seria o englobamento do sonho. Uma liberdade maior dentro de você. Então, tudo que aqui a gente conversando, a gente está sonhando. Isso é um sonho. É vigília. Nós três aqui conversando, vigília é um o pessoal sonho. Assistindo lá em casa. Tá todo mundo sonhando. Todo mundo sonhando. É um sonho colaborativo. Todas as pessoas que estão no seu sonho, você que criou. Você não criou a pessoa que está ali. Você criou o que você está vendo dela. Entendeu? Então, assim, tem um exemplo também clássico do Advaita Vedanta, que é assim, você entra num quarto escuro e vê uma cobra no chão. Aí, na mesma hora, você quer acender a luz, tal, dar aquela adrenalina. Você acende a luz e vê que era um rolo de corda. Não era uma cobra. Então, as pessoas que a gente cria na nossa vida é como essa ilusão da cobra em cima do rolo de corda. A pessoa real é o rolo de corda, só que a gente não vê. Porque o ego vê o quê? Vê o que ele quer. Ele vê o sonho dele. Então, aquele cara é isso, aquela pessoa é aquilo, aquele lá que tentou me pegar, aquele lá eu preciso pegar. Um monte de crenças. Um monte de crença. Um monte de crença vestindo a realidade. A realidade que é Turiar aparece além do ego. Por isso que você, quando teve o seu vislumbre, você via todo mundo com o rosto de Jesus, com o seu próprio rosto. Isso aconteceu depois. Eu via, quando eu tive vislumbre, foi uma coisa muito forte, só que muito limitada ao que é de verdade. Porque eu só me senti como sendo todo mundo ali se mexendo e passou. Foi um glimpse, assim, sabe? Mas o que é de verdade é muito maior. Então a gente vive numa ilusão. Completa. Completa. Criada pelo ego. É a Matrix. É uma Matrix. Só que a Matrix é mental, ela não é de computador. Porque o nosso mental projeta nos outros o que os outros deveriam ser. Pra gente, eles viram aquilo. E aí a gente julga. Quando você julga, você coloca um valor. E é você que paga o preço, não o outro. Entendeu? Então, a gente está projetando em todo mundo. E está criando o nosso próprio sonho.
A outra pessoa que está ali também está projetando em você. E está criando o sonho dela. É colaborativo por quê? Porque está todo mundo fazendo junto. E quem que está por trás disso tudo? Você. Só sou o diretor você real. do filme. É, o você, que é o mesmo que eu, que é o mesmo que ele, é o você real, o eu real. O filho de Deus, o self. Que é uma coisa só com Deus. É ele que está criando tudo. Então, se eu me desenvolver nisso, eu consigo manipular a realidade do jeito que eu gostaria que fosse? Tem gente que diz que sim. Eu nunca vi com meus olhos. Eu já vi gente fazendo operação espiritual, que a pessoa corta, o outro fica cortando na minha frente, fechando ali, sem anestesia, sem nada, e a pessoa sai ótimo. Agora, a manipulação assim, o mais perto que eu já vi foi se você for pro caminho da lei da atração. É a manipulação. Exatamente. Você manipula do jeito que você quer. E se você manipula errado, você dança também. Eu já manipulei errado e dancei. Por quê? Eu tava morando numa casa que eu precisava mudar em 30 dias. Só que eu não tinha dinheiro para comprar uma casa. E não queria alugar a casa que eu podia alugar. Então eu fiz lá todo o segredo humano, tal, a lei da atração. Fiz forte, né? E em 30 dias eu tava morando numa casa nova. Que era exatamente o que eu queria. Que o cara que construiu a casa, uma casa maravilhosa, do jeito que eu queria, toda quadrada e branca, como eu tinha imaginado. Só que na hora que ele ia morar, ele foi chamado para trabalhar em outro estado pela empresa dele. E aí ele precisava alugar a casa. E a casa veio parar na minha mão. Então, se encaixou no que eu precisava, que eu manipulei, só que foi uma desgraça. Por quê? Porque aquilo virou uma desgraça. A experiência ali foi horrível. Minha esposa ficou mal, eu fiquei mal. A gente quis sair dali o mais rápido possível. Na primeira semana foi, nossa, consegui, manipulei a realidade, meu Deus. Segunda semana, Deus me salva. Porque era seu ego criando, talvez. Eu criando. Nossa. Você não estava entregue. Não tava. Quando você tá entregue, Você não quer manipular. Você não quer. Você imagina o que você quer só para entrar no estado de espírito compatível. Só isso. Só que você não fica pegado ao que vai ser. Porque se você ficar pegado ao que vai ser, você fecha o túnel. Fechando o túnel, você se fecha para infinitas possibilidades que poderiam ser melhor, que Deus poderia te carregar por elas e quer te fazer chegar num lugar muito melhor do que você consegue imaginar. Só que a gente fica lá fechado naquilo, que precisa ser daquele jeito, e aí fecha, aí Apego, sofre. né? Apego. Você falou da atenção, né? Quando você coloca atenção em si mesmo, você sempre fala dessa palavra atenção. Por que atenção? Qual é o poder que tem por trás? Por que ela é tão forte assim? Porque a atenção é consciência dirigida, você é consciência. É o seu poder nato, básico, é a atenção. Quando você está consciente, você está prestando atenção. Se você não ficar consciente, você está sem atenção. Eu não estou consciente do que está atrás de mim, porque eu não estou prestando atenção no que está atrás de mim. Mas estou consciente de você que está na minha frente, entendeu? Então, estou prestando atenção em você. Onde está a minha consciência? Se você põe a sua atenção fora de você, você alimenta o sonho. Se você põe a atenção dentro de você, você alimenta o seu eu. E aí é como se você iluminasse de dentro para fora. A luz que está dentro de você, quando você põe atenção nela, ela cresce e aí que ela aparece fora de você. Se você começa a ir para fora antes de ir para dentro, você vai se afastando de você e vai se adentrando na escuridão. A sua luz está dentro, não está fora. Nossa, vai ficando longe da luz, da fonte. Tem uma linha no Advaita Vedanta, que é a Drishti Vrada, que ela fala que a gente está criando o mundo no momento que a gente está pisando no chão. A gente está olhando, está criando. E a física quântica já está mostrando isso também, através da experiência da fenda dupla, vocês já ouviram falar, que ela mostra que tem que ter um observador para a matéria, para a energia virar matéria. Para ela existir. Para ela condensar o estado de energia, de muitas possibilidades, em uma matéria. É como se o que está atrás de mim só fosse materializar quando eu realmente botasse minha consciência atrás de mim. E é verdade, né? Certo? Você não tem como provar diferente. Exatamente. Além de fazer um filme, perguntar para alguém, mas aí você está colocando consciência igual. Nossa, muito Ou seja, bom. as coisas só existem no mundo que a gente conhece se alguém colocar atenção naquilo. Porque está sendo criado pela consciência que é Deus. Tudo é Deus. Por isso que nós somos criadores.
Co-criadores. 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 Onde você põe sua atenção, cresce também. Isso aí também é básico. Você ficar prestando atenção no trabalho, você cresce o seu trabalho. Presta atenção no seu namoro, você cresce o namoro. Onde você põe atenção, cresce. Desenvolve, né? Desenvolve. E se colocar atenção no seu eu, sem o pensamento para tirar a atenção, faz o senso de eu crescer. O senso de eu crescendo, vai ficando mais você. Você ficando mais você, você expressa mais o que você é. E você percebe mais rápido o que você não é, que é o ego. Olha que legal aqui. Eu tinha anotado para te perguntar o que é o senso do eu. E você acabou de chegar. É uma sensação misturada com um senso sutil do que você é. Que conforme você coloca atenção nele, ele cresce. E cresce indefinidamente. Não viu parar de crescer. Conforme eu pratico, cresce mais. Conforme eu pratico, o que eu enxergo além do que está fora de mim, aumenta de clareza e de riqueza e clareza. Entende? Como que o alto valor ele se relaciona aí? O alto valor ou o amor próprio? Como que ele se relaciona com todo esse exercício da gente perguntar o quem sou eu? O ser, ele é puro amor próprio. Ele é puro amor incondicional. É a energia básica, é o amor. O amor que traz, junto com a paz. Amor e paz. Então, ele se ama naturalmente. Quando você se conhece, você acaba se amando naturalmente. Quando você vai para o seu eu. Essa coisa de autoestima é uma invenção do ego. Você tem que melhorar a sua autoestima. Porque quem que ferrou a tua autoestima? O ego. Falou que você não prestava. Entendeu? Falou que você é gordo, que você tá... Ele que fala. Que você tá falhando, tal, que você tá fazendo sei lá o quê. E ele fala, você tem que melhorar a sua autoestima. Que eu acabei de destruir, entendeu? Ó, que malandro, hein, velho? Porque na verdade não precisaria de nada disso. Se você aproxima do seu eu, você começa a se amar. Ele cria o problema para tentar dar a solução. E o perdão é um dos passos mais importantes. É uma das ideias centrais no curso de milagres. E é um passo central por quê? Porque o que você não perdoa, você cola naquilo. Então, se você não perdoar alguma coisa, você vai ficar remoendo, você vai ficar relembrando, você vai ficar trazendo para sua consciência e aquilo vai ficar colado em você. O perdão ele é o solvente universal, ele descola as coisas. Só que o ego ele inventou também um tipo de perdão para confundir as coisas. Qual? É a barganha. Aquela que fala assim, não, coitada daquela pessoa, vou perdoar ela porque ela é menos que eu. Ou, mas eu sou tão coitado, vou perdoar, vai, assim, deixa pra lá. O vitimismo. Vitimismo, todas as coisas que o ego foi criando. A barganha, ele barganha, o ego barganha. O verdadeiro perdão seria como? O verdadeiro perdão é você olhar para a realidade e ver que aqui é um sonho. E que tudo tem lugar para acontecer, tudo é perfeição, tinha que acontecer mesmo, e só quem fez a tempestade foi o ego. Porque você mesmo teria passado por aquilo com mais paz. E se alguém fizer algo para mim que me prejudique? Perfeito, tem coisas que são difíceis de perdoar. Né? Todo mundo tem uma história para contar. Agora, a pessoa ela começa a perceber que ela está além daquilo, que a realidade está além daquilo. Aquilo é como se fosse um sonho, uma pessoa, que a realidade é tão mais linda e real do que aquilo que aconteceu, que aquilo é insignificante. Perde a importância. Perde a importância total. Perde a realidade. Mas também tem que tomar cuidado para não deixar cair no sentimento de já que a realidade é tão linda e maravilhosa, tudo bem se eu fizer isso. Não, porque seria o ego inventando uma história aí para conseguir fazer o que quer. Não, se for real, você sabe que é real. Entendeu? Se o perdão for real, você sabe que é real. Você sabe que é real. Você vai chegar nesse raciocínio. Você sabe que é real porque aquilo... Você sabe que aquilo foi horrível, você não quer passar de novo, talvez você não queira nem ficar perto da pessoa que fez aquilo, porque você não está aqui para mudar ela, mas fica insignificante para você. E quando a pessoa é você mesmo? A pessoa que fez? Geralmente você descobre que foi você que fez. Porque toda situação é meio a meio, né? Então, mas e quando essa pessoa que você não quer mais ficar próxima é você mesmo? Não, é o ego. Pela culpa de você ter causado. Aí você descobre que essa pessoa que é você mesmo, na verdade é o ego. Você vai continuar lapidando ele para ele ir se desfazendo. Quanto mais próximo do seu eu real, mais ele se desfaz. A Atmavicharya é o destilador da mente.
Mas e o auto-perdão nesse caso? O auto-perdão é você perceber também que você é uma coisa só com Deus e que o seu ego estava ali estribuchando dentro de você. E você também perdoa ele. Entendeu? Mas quem que errou? Você ou o seu ego que te fez errar? Foi o ego. Porque assim, ó, na verdade você tá caindo na conversa do ego. Que vai te falando, ó, aconteceu tal coisa. Ó, aquela pessoa errou e você acertou. Ou você errou e aquela pessoa acertou. Sei lá o que o ego vai falar. Mas ele conta a história. E aconteceu alguma coisa ali. Só que se você for perguntar para cada pessoa que estava ali, cada pessoa conta uma história. Sim. E a história que você tem que perdoar foi a história que você se contou. Aí, entendeu? Mesmo que tenha acontecido alguma coisa, a história que você vai se perdoar e vai perdoar o outro é o que você pensou sobre aquilo. São as interpretação que você deu por evento. Essa é a ilusão, a interpretação que você dá. A realidade acontece, mas a ilusão é a interpretação que você dá. Você pode não dar interpretação para os eventos. Pode. Mas esse seria o caminho? Não interpretar os eventos. Senão eu estou colocando um filtro, uma lente, de acordo com o jeito que eu interpreto a realidade. Buscar não julgar e entrar no perdão automático é o caminho. Porque a interpretação até ela pode acontecer, você entende? Mas o julgamento que coloca o valor... O juiz. Que é o juiz, ele que vai te fazer pagar o preço que você colocou. E aí você faz um erro, você fica anos se punindo como um juiz punindo alguém. Exato. E você descobre o que no caminho? Que quando você perdoa o outro, você descobre que você tem que se perdoar também. Porque é tudo meio a meio, entendeu? A pessoa joga a lenha, você ateia fogo. A pessoa joga mais fogo, você joga mais fogo. Toda discussão é assim. Os egos vão se incendiando tentando estar certo. Às vezes tentando apaziguar, mostrando que está certo, também incendeia. Então, o perdão e o auto-perdão andam juntos. O curso Milagres ele fala muito sobre aceitação da realidade, né? O hábito de aceitar, de aceitação. Uhum. Esse é uma boa ferramenta para lidar com essa culpa? Com certeza. Aceitar o que aconteceu, é a realidade, que está na sua frente agora, é a entrega, é o primeiro passo. Uhum. Você tem que aceitar o que está na sua frente para você pôr a mão no que está na sua frente. Se você não aceitar e ficar lutando contra isso, você não está aceitando e aí você está afastando, resistindo. Aceitar não é, então vou me prostrar, não vou fazer mais nada. Não, é você falar, tudo bem, aconteceu, vamos daqui para frente agora. Esse é o primeiro passo. Aí tem a entrega, que entregar também não é deixar de agir, mas é estar aqui agora, fazendo o que está aqui agora na sua frente, fazendo o que te dá entusiasmo e amor, que o entusiasmo é a voz do coração, fazendo isso e entregando qual que vai ser o desfecho. Sem querer controlar o desfecho. Você acredita que em algum momento a gente vai viver isso como sociedade planetária? A humanidade vai chegar nesse nível de evolução? Eu acredito que pessoas vão chegar. Mas será que, igual no passado, por exemplo, a gente tinha... A sociedade era extremamente primitiva. Né? Se a gente ouve como que os romanos viviam, eles não tomavam banho, a maneira de punir as pessoas por um erro era extremamente violenta. E, no fundo, a sociedade foi evoluindo em diversos aspectos. Será que a evolução que está por vir da sociedade de hoje, que o pessoal lá do futuro vai olhar para a gente, igual a gente olha lá para os romanos, para os povos ancestrais e fala, pô, como que eles viviam desse jeito? Será que vai chegar esse momento? Sem dúvida. Vai chegar. Você acha que está muito longe? Não acho que está longe. Acho que está perto, inclusive. Tem muita gente que já percebe. Acho que as conversas mudaram. Coisas que antes eram super avançadas para o autoconhecimento, hoje em dia são conhecimento básico. Antigamente se falava do ego, a pessoa não sabia o que era. Agora todo mundo sabe. Entendeu? Então acho que está cada vez mais perto. Mas são poucos os que estudam igual você, né? Então, ainda. mas por exemplo, você ouviu falar do Maharishi? Não. Maharishi Yoga?
Maharishi foi tem até a Universidade de Maharishi. Ele comprovou que quando tinha uma porção de gente meditando no lugar, todo o bairro diminuía a criminalidade. Olha. Aí fizeram um estudo, uma faculdade foi lá, fez estudo, depois criaram a Universidade de Maharishi, que ensina a meditação transcendental. E realmente, eles comprovaram. Se tem um pessoal meditando num lugar, todo o bairro diminui a criminalidade. Influencia. Então, e que precisaria de eu não sei agora a porcentagem exata, mas eu lembro que era muito pouco, era 0,01% da sociedade se elevar para levar todo mundo junto. E o Curso de Milagres fala também, ele fala, precisa só de um acordar, que acorda todo mundo. Acordar mesmo, sabe? Igual Jesus acordou. Você acredita que muitos espiritualistas falam na volta de Jesus, né? Será que ele volta mesmo? Acho que a volta de Jesus é quando ele acorda dentro da gente. Quando a gente acorda para a nossa realidade crística. Somos nós que ressuscitamos Jesus, então, dentro da gente. E ele está aí, é só conversar com ele, você entendeu? A conversa não é uma conversa igual a gente tem aqui, porque é um plano conversando com o outro, mas é uma conversa mental que você consegue desenvolver um relacionamento e uma forma de se comunicar e de ouvir, se você for atrás, né, de conversar, que é... Quantas pessoas num relato que conseguem? Eu consigo, você entendeu? Então... E o fato de algumas pessoas conseguirem influencia outros a conseguirem. Com certeza, com certeza. É como se fosse a maré do mar, assim. Que com certeza. vai vindo as ondas. É uma vibe, vai juntando todo mundo. E a técnica Vichara? Se você puder... Então, Atma Vichara... Atma é o eu real. E Vichara é atenção constante. Então, Atma Vichara é atenção constante no eu real. Ela começa você buscando o que é o seu eu real. Então, ela começa você perguntando quem sou eu, perguntando para quem que esses pensamentos estão aparecendo. Quando você estiver com medo, para quem que o medo está aparecendo. Porque como o ego ele não existe como matéria, ele é um ilusório, quando você vai atrás dele, ele some. Então, você vai... Quem está com medo? Se você for atrás, o medo some. Porque o ego que estava gerando medo e o ego some. Quem tá que é notando? A técnica que você mais usa consigo mesmo. Né? Quem está notando, quem que está passando por isso, quem que está sentindo, quem é a consciência que está consciente disso tudo. Essa busca vai te trazendo o senso de eu. Quando você encontra o senso de eu, aí começa a Atma Vichara. Aí você põe a atenção nesse senso de eu. E que é um sentimento. É um senso. É mais que sentimento. O que seria um senso? É mais sutil que sentimento. O senso é meio que um saber misturado com sentimento. Mas não chega a ser um sentimento porque você não está sentindo e também você não... É mais um saber. Entendi. Junto com uma sensação... É o cérebro e coração juntos. Pode-se dizer que sim, E aí, quando você coloca sua atenção nesse senso de eu, aí ele vai crescendo, aí ele vai aumentando, aí você vai ganhando mais expansão no que você é de verdade, no real. O Curso de Milagres ele ajuda muito a você entender o que você é, o que você não é, o que Deus é, o que Deus não é, e entender a potência do seu aliado, do seu maior guia, que é o Espírito Santo, que é o guia interior. Que no budismo também tem um nome, no judaísmo tem um nome, em todos os lugares que você vai, nas grandes filosofias, tem esse guia interior, cada um com um nome. Ele é sempre relatado como aquele que te leva de volta, aquele que desfaz a confusão, que desfaz o imbróglio que o ego criou, que te reconecta com Deus. E desses mais de 350, 375 exercícios, né, que tem aí, tem algum que você mais se identifica, digamos assim? Mas te marcou? Difícil, hein? Tem um que me marcou, que é... Se eu abrir mão de todos os pensamentos de ataque, eu consigo ficar livre do mundo que eu vejo. De ataque, né? O que seriam pensamentos de ataque? Cara, qualquer pensamento que você tem de gente que tá... de coisas que as pessoas estão fazendo e você não está gostando, de coisas que as pessoas não estão fazendo por você que deveriam, de coisas que estão acontecendo que não estão corretas.
Não é, na verdade, não seria você tentar combater esses pensamentos e encontrar razões para que eles deixem de existir. Mas é abrir mão mesmo. Abrir mão mesmo de pensamento de ataque. Qualquer tipo de pensamento que está atacando a realidade, você abre mão e isso te liberta. Foi uma das grandes libertações que eu tive, foi quando eu fiz essa lição. Tem também eu continuo como Deus, sempre como Deus me criou. Para mim é como se me trouxesse de volta lá para o centro, para o que eu sou, quando eu fiz essa lição. Qual que seria essa lição mais aprofundada? Eu continuo sempre como Deus me criou. E daí você pensa em quê? Assim, do ponto de vista de eu sou perfeito, não preciso de mais nada? Seria nesse sentido? Não, aí entra o senso de eu. É por isso que a Atma Vichara e o Curso de Milagres casam tão bem. Porque a Atma Vichara te mostra, através de experiência, o que você é de verdade. E o Curso de Milagres vai te mostrando o que você não é e como que você se aproxima cada vez mais do que você é. É como se tirasse aquele senso de, pô, eu poderia ser alguém melhor do que eu sou hoje. Não, você é o melhor que você pode ser hoje. Exato. Então, você tira isso. Maravilhoso, você tira. Você já tá no lugar certo. Não existe que você tá atrasado, tá adiantado na Isso é vida. só um julgamento do ego. Ou até em questões estéticas, né? O que muito hoje em dia o mundo prega, né? E você fala muito também de Ho'oponopono, né? O que você pode dizer aí do Ho'oponopono? O Ho'oponopono ele veio para mim, foi a última coisa dessas que eu contei para vocês que veio para mim. O Curso de Milagres, uma das bases dele é o perdão. Como eu falei, ele é essencial. Porque sem o perdão você não descola o ego. O ego, você fica lutando contra o ego e não descola. Você tem que passar pelo perdão. E o Ho'oponopono, ele traz uma forma, é uma variação do Ho'oponopono, não é bem o Ho'oponopono, que eu aprendi a aplicar e que é muito simples, que tem um detalhe que para mim fez toda a diferença, que é assim. Você imagina a situação que você quer perdoar, tá? Porque todas as situações aconteceram dentro de você, dentro do seu julgamento, dentro das suas interpretações. Então, se uma situação, mesmo que a outra pessoa seja culpada, veio na sua direção, é porque aquilo está dentro do seu campo de consciência. E aquilo tem que ser limpo por você. O que essa variação do Ho'oponopono fala? Ela fala o seguinte: você vai lá, chama Deus para ser testemunha, imagina a situação que você quer perdoar, coloca Deus do lado e você fala para Deus: Deus, sinto muito por ter criado essa situação aqui. De alguma forma dentro da minha consciência. Perdão, me perdoa. Entendeu? Deus perdoa na hora. E me libera disso. Aí você já sente um alívio. E aí você fala para Deus: eu te amo, eu sou grato. E você faz isso algumas vezes, mas é para Deus que você fala, não para as pessoas que estão ali. Você tem que perdoar a pessoa, só que na verdade é muito mais complexo do que você pensa. Não é só perdoar a pessoa. Você tem que perdoar a pessoa, se perdoar, tirar um monte de coisa da frente. Então, quando você traz Deus para a equação e fala para Ele as 4 palavras do Ho'oponopono, para mim funcionou. Nossa, mas me descolou de coisas assim, me acelerou muito na vida. Por que você acha que isso aconteceu quando você começou a fazer essas 4 afirmações do Ho'oponopono? O que ela te ajudou? Qual foi o processo ali mental? Eu não sei te explicar muito bem. Foi meio mental, funcionou. Por osmose. Funcionou. Foi fluido. Porque como eu desde 2012, estudando Curso de Milagres, praticando Atma Vichara, eu bati de frente com o perdão. E a dificuldade de perdoar é clara, né? Difícil perdoar. E aí eu comecei a procurar formas de perdoar. Aí eu olhei, vi o Ho'oponopono, comecei a praticar imaginando a pessoa. Então eu imaginava a pessoa na minha frente, falava: sinto muito, perdão, te amo e sou grato para a pessoa. Funcionava. Me fez vários insights e tal, mas não funcionava, entendeu? Só dava uma mexida ali no bolo e... Funcionava no curto prazo. No curto prazo, Quando eu entendi direito como é que era a técnica e comecei a fazer direito, para Deus, aí começou a funcionar. Então, quais são as afirmações para Deus, então, que você faz? Primeiro você fala: eu sinto muito, querendo dizer assim, sinto muito mesmo por ter criado isso, entendeu? A minha parte envolvida nisso, eu que criei. Sinto muito. Não queria... no seu reino eu criei essa porcaria aqui. Sinto muito por ter criado. Depois você pede perdão. Perdão por ter criado.
E O perdão, depois? ele serve para liberar. Então, me ajuda muito a falar, você me perdoa, pai, me libera disso. Na mesma hora, você sente a liberação. E depois você fala que você ama, você traz o amor, te amo, e você traz a gratidão, sou grato. Um livro onde isso é explicado com bastante clareza é o Ponto Zero, do... Rapaz, eu não lembro o nome do livro agora. Deixa eu ver aqui. Acho que Joe Vitale. Ele explica e quem criou essa variação foi um médico que curou um hospital psiquiátrico inteiro sem ter contato com os doentes. Ele só olhava a ficha do doente. E ele fazia esse exercício. Fazia o Ponopono imaginando o paciente, pedindo para Deus e tal. Parece que curou todo o negócio lá. Sensacional. Para mim funciona que é incrível. Então, continuo estudando cursos milagres, continuo vendo o perdão da forma como ele ensina, mas quando acontecem essas coisas que precisa de um socorro imediato, eu chamo Jesus e faço o Ponopono para Deus. Funciona muito rápido. Muito bom. E você pode só explicar a questão do ego positivo, mais uma vez? Posso. Porque a gente começou falando que ele é vilão, né? Mas que ele também tem o seu lado positivo. O ego, ele tem crenças positivas e negativas. São coisas... As crenças que estão alinhadas com o seu eu real são positivas. As que estão desalinhadas são negativas. Então, o ego alinhado é o positivo. O desalinhado é o negativo. É o ego alinhado positivo que vira e fala, tá na hora de você procurar autoconhecimento e acabar com as crenças negativas, o ego negativo, com essas coisas que estão acontecendo na sua vida. Vai buscar a melhoria. É o ego positivo que faz a gente buscar a melhoria. É ele que busca. Ele é o buscador. Só que depois que você transcende o negativo, você também transcende o positivo. Só que você não perde o positivo. Ele fica com você. Ele é uma ferramenta sua. Para você viver no mundo, para você comunicar. Então, aquele livro que fala que o ego é o inimigo, ele não é bem o inimigo, então. Se ele for deixado a Deus dará e não for olhado, ele vira o inimigo. Mas você pode trazer ele a ser seu aliado. Você pode trazer ele a ser seu aliado. O ego negativo nunca vai ser seu aliado. Ele é automático, entendeu? Ele não tem assim, vamos ser amigo. Não tem, ele é automático. Ele já foi criado, ele é automático. São crenças já enraizadas. Então você não vai... Ou você muda as crenças, que muita linha também vai na mudança de crença, né? Você vai só que aí é igual você vai atirando no parque de diversões nos patinhos. É uma crença, aparece outra, atira outra, aparece outra, atira outra, aparece outra. Não termina nunca. Ou você vai direto para o real, onde todas as crenças negativas são destiladas. Dissolvidas. Param de fazer sentido, param de vir na sua cabeça. Param de te fazer agir. Então, o caminho é transformar o ego no seu amigo. O caminho é transcender o ego. Se você tentar transformar o ego no seu amigo, ele vai te trair. Não dá. Não dá. É igual querer ser amigo de um criminoso. Não, é igual querer ser amigo de uma capa. De uma capa? É, porque ele é uma capa que veste a nossa visão, que veste a nossa concepção, que veste. A capa, ela não tem vida própria. Você que faz ela se mexer. Seria até loucura. Seria até loucura ficar amigo da capa. Caramba. E a capa vai te deixar na mão, né? Porque você vai esperar que ela faça alguma coisa, ela não vai fazer nada. Exatamente. E um último ponto aqui, você comentou num conteúdo seu que o que está fora é o reflexo de dentro, né? Que os outros te tratam do jeito que você se trata. Se você puder... Sem dúvida. Explicar isso. Tudo que a gente vive fora já aconteceu dentro de alguma forma. Pô. E esse acontecer dentro pode acontecer em várias magnitudes. Pode ser só sensações que você vive negativas, aí traz a percepção negativa fora, ou pode ser visões mesmo que você imagina e depois acaba vivendo. Mas o que a gente vê fora é um reflexo do que está dentro, porque é você que dá o significado para tudo que você vê. Né? Volta para a cocriação. Duas pessoas no mesmo trânsito vão olhar o trânsito de formas diferentes, vão te explicar dele de formas diferentes. Então, o que está dentro sai para fora quando a gente interpreta e julga e age conforme o que a gente tem dentro. Que são as crenças, concepções.
e ego. Sensacional, hein, Rosa? Puta, uma aula aqui de ego, de transcender, de conexão com Deus, né? Legal. Foi mais uma vez um papo profundo, né, Rosa? Foi. Para quem chegou até aqui, né? Aquele recado de sempre, né? Escreve aí nos comentários quem sou eu. Aí a gente vai saber que você chegou até o final aqui do Legal, episódio. Exatamente. Que é a pergunta, né, chave aqui para você transcender o ego. Exatamente. E não só escreva no comentário, mas também faça esse exercício aí que o Ricardo Maluf propôs, né? Diante dos aprendizados dele, que vai ajudar muito aí no seu processo do autoconhecimento. Exatamente. Muito A bom. gente faz sempre também uma pergunta final, que seria, no seu caso, acho que a mais bacana seria: que mensagem que você poderia passar para a humanidade inteira, se você pudesse, igual você falou que está criando o seu canal no YouTube, para passar para os seus filhos os seus ensinamentos. Mas se tiver uma mensagem que você pode deixar final, que todo mundo ia ouvir, que mensagem que você falaria? O que você quer tá no seu eu real, não tá fora. Quando você chega no que você dentro de você, o que você quer acontece fora. Então o caminho não antes de buscar fora é buscar dentro. Se você mudar dentro, você não precisa fazer nada fora. As coisas se encaixam e você passa. Se você tentar mudar fora, você vai ficar se degradando com o exterior. E vai entrar em movimentos cíclicos, porque se não mudar dentro, você vai continuar vendo a mesma coisa. Então é assim, o autoconhecimento e a espiritualidade pura, que é aquela que te leva para o seu eu espiritual, real, mais profundo, deveria ser a matéria principal das pessoas. Porque cada passo no autoconhecimento, a sua vida deslancha de várias formas. Nossa. Genial, hein? Obrigado pela presença, hein, Ricardo? Obrigado pelo convite. Muito bom, muito Valeu bom. mesmo, hein? Bom, galera, se você tá aí até agora, faça igual o Rosa comentou aqui. Escreva quem sou eu e internalize isso aí nos seus momentos no dia a dia, seja no trânsito, no trabalho, na academia, antes de dormir. Quando acordar, internalize quem sou eu aí para ajudar a transcender o ego. Certo? Exatamente, destilar ele, né? Destilar. Muito bom. Muito bom, galera. Valeu, aquele abraço. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso querido episódio sobre ego, expansão da consciência, autoconhecimento com o psicólogo Ricardo Maluf. Maluf, dá um tchauzinho aqui para essa câmera que ela é toda sua. Aí. Aê, Tchau, pessoal. Obrigado valeu pela presença. Boa. É isso aí. Valeu, galera.